boa noite. O pequeno município de Pacaraima foi o palco para cenas de violência entre venezuelanos e brasileiros. Tudo começou depois que um comerciante local foi assaltado. O boato de que ele teria sido assassinado por venezuelanos logo se espalhou. Em resposta, grupos de brasileiros queimaram os pertences dos refugiados que vivem na cidade. Agredidos com pedaços de pau, eles foram expulsos das suas tendas. Com medo, muitos deixaram Roraima e voltaram ao país de origem. Desde o ano passado, mais de 120 mil venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira. Em julho, o governo brasileiro informou que 4 mil deles permaneciam nos abrigos. Mas por que será que a imigração dos venezuelanos está sendo cada vez mais o estopim para episódios de xenofobia? O Brasil deixou seu passado de país acolhedor e tolerante para trás? O Opinião Pernambuco de hoje vai analisar a xenofobia e imigrantes venezuelanos no Brasil. Para isso, convidamos Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Luiz Emanuel da Cunha, advogado, consultor em Direitos Humanos da ONU e OEA. E Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar no início da mensagem seu nome e a localidade onde reside. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Boa noite, sejam muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Luiz Emanuel, eu vou começar por você. Vamos lá. Eu queria que... vamos começar um pouco esclarecendo os conceitos para quem está em casa poder entender, caso não conheça, né? Eu queria saber a diferença entre migrantes econômicos, residentes temporários e refugiados. Qual a característica de cada um? Pronto, então, assim, antes de mais nada, né, boa noite para a Ana, né, para a Liana, né, para o professor Marcelo, né, satisfação, né, para todas as nossas telespectadoras e telespectadores, né. Bem, esse conjunto de conceitos, Ana, né, de certa forma, a gente precisa voltar um pouquinho ao pós-Segunda Guerra, né, porque o conceito de refúgio, ele começa a ser criado, pelo menos do ponto de vista internacional, né, a partir da Convenção sobre Refúgio, lá em 1951, né. Então, a partir dessa estrutura, né, a gente começa a separar, na verdade, caixinhas em que a gente coloca o estrangeiro, né, isso aí repercute também para a nossa legislação, né. Na questão do residente, né, você tem um estrangeiro que vem para território brasileiro, né, temporariamente ou permanentemente, né, e o que não quer dizer que seja eternamente, né, então ele vem, recebe essa condição de residente para trabalhar, né, geralmente trabalhar, estudar, né, porque a princípio não tem nenhum tratamento médico que precise demande tanto tempo. Então, basicamente, para foco de trabalho e estudo, né? Quando você está fazendo alguma pesquisa que demanda um pouco mais de tempo. Mas aí não tem, dentro da legislação brasileira, um prazo específico para dizer, né? Minimamente... Para o residente. Né? Para o residente, né? O migrante, aí já é aquele estrangeiro que está circulando, né? Como sempre circulou. Então, não tem nenhuma grande novidade em relação a isso. Né? Praticamente toda a nossa história você tem uma grande circulação de pessoas, né? Então isso aí começa a ganhar algum vulto quando se constrói a ideia do Estado-nação e da figura do território, né? Para a pessoa estar ali sendo controlada, né? Aquele que normalmente não está sob a visão do príncipe, né? Então quem é esse que vem de fora, né? Então esse migrante econômico é aquele que está em busca de oportunidade, pode ser comercial, pode ser econômica, então não necessariamente ele vem e se instala, né, no caso nosso, né, no nosso território, né. E a figura do refúgio é sempre aquela que está destinada a um estrangeiro, né, uma proteção extraordinária que o Estado dá, já que a proteção ordinária é para o seu nacional, né, e essa proteção extraordinária você dá para o estrangeiro que está em algumas condições de perigo ou de receio, né. Aí fala a questão de perseguição racial, né, hoje perseguição étnica, né, questão política, questão religiosa, né? Hoje ainda entra a questão já de perseguições por conta de opção sexual, mas a gente tem esse mundinho assim bem fechadinho, né? Na figura do direito, né? Que aí realmente, né, já demanda inclusive uma necessidade de revisão desses conceitos, mas a princípio assim de uma distinção bem, né? Agora, professor Marcelo, sumária é essa. Esses venezuelanos que estão vindo para cá, então eles são mesmo refugiados?
Isso é uma coisa. E outra, o visto humanitário, eles em breve vão ter direito a isso, já estão começando a ser colocada essa hipótese do visto humanitário? Antes de responder diretamente à sua pergunta, eu acho que é interessante a gente também falar um pouco sobre a legislação aqui no Brasil. O colega pontuou a existência da Convenção de 1951. Essa convenção ela foi atualizada em 1967, isso ainda internacionalmente. Protocolo. E o Brasil, salvo engano de minha parte, que eu não sou jurista, o colega aqui é jurista, o Brasil é signatário de ambos os documentos internacionais e, por conseguinte, se comprometeu a, de uma forma ou de outra, internalizar isso dentro do seu arcabouço jurídico. Aqui no Brasil, então, existe um documento, existia até muito pouco tempo um documento muito importante, que era o Estatuto do Estrangeiro de 1980. E esse estatuto ele foi forjado essencialmente dentro da doutrina que durante muitos anos esteve em voga aqui no Brasil, que era a doutrina de segurança nacional. Então era um estatuto muito espelho, vamos dizer assim, dessa postura brasileira à época, né? Houve um documento muito importante que foi, estou pegando aqui a fila porque eu não sei o número da lei de cabeça, né? Mas é a lei número 9.474, de 22 de julho de 1997. Né? Então, foi 9474, como a gente normalmente chama. Né? Pronto. Então, ela foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e ela é um avanço muito grande no que diz respeito ao status de refugiado aqui no Brasil. Ela dá início, vamos dizer assim, a uma democratização e há um descolamento daquela visão muito securitária que permeava, vamos dizer assim... Voltada para a segurança nacional e pouco humanitária, né? Pouco humanitária. E aí é bem mais recente, né? A lei número 13.445, agora de 24 de maio de 2017, que vai, então, abolir esse Estatuto do Estrangeiro de 1980, e vai, então, colocar o Brasil, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva de uma percepção do migrante a partir dos direitos humanos, de uma forma mais ampla, né? Obviamente que isso era algo necessário, sobretudo porque a gente tinha uma Constituição promulgada em 1988 que trazia no seu bojo essa visão de respeito dos direitos humanos, inclusive no que diz respeito à parte internacional. Essa Constituição ela tem lá, acho que são 10 itens, né, que pautam as relações internacionais do Brasil, né? E um desses itens são exatamente os direitos humanos. Então havia um certo descompasso entre a lei maior do país, que era a Constituição, nossa Carta Magna, de 1988, e algumas legislações ainda derivadas da Constituição passada, e não da de 1988. Bom, diante disso aí, muito rapidamente, eu acho que é muito complicado, vamos dizer assim, cristalizar a teoria que está no texto jurídico com a realidade. Então, é muito importante chamar a atenção para o problema que estão vivenciando os nossos concidadãos no estado de Roraima. Mas eles são refugiados, assim, a gente pode caracterizar como refugiados? Veja bem, aí você vai ter que definir qual a expressão vocabular da nossa lei aqui, ou da lei 9.474, ou da lei 13.445, qual expressão vai servir para caracterizar esse venezuelano. Ou seja, ele está vindo para cá por questões de direitos humanos, eles estão vindo para cá porque o país quebrou e eles estão com dificuldades econômicas, o colapso da economia venezuelana. Então, é a partir desses critérios que eles vão ser enquadrados. E eu chamo a atenção de vocês aqui para um número de imigrantes ilegais, porque todas as cifras que nós temos são cifras, geralmente do IBGE, são cifras oficiais e que estão muito aquém da realidade. Sim. Depois eu posso voltar, porque eu já me estendi demais. Claro. Agora, Liana, fala um pouco do que está acontecendo na Venezuela. Por que o Brasil passou a ser uma opção para essas pessoas? Inclusive, semana passada saiu o IDH e a Venezuela ainda está um pontinho à frente da gente. Mas, de repente, vem um monte de venezuelano para cá. Por quê?
Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, Lula livre, né? O que está acontecendo com a Venezuela, a gente tem que analisar no contexto global, né? E no contexto de um projeto de recolonização da América Latina, né? A Venezuela, assim como o Brasil, é um país que ela é riquíssimo em petróleo, inclusive ela produz mais petróleo do que o Brasil, salvo engano, né? Produz mais do que o Brasil é o segundo da América Latina, né? É um país riquíssimo. É um país que tem um forte governo de esquerda, né? E se a gente pensar nesse projeto de recolonização da América Latina, o golpe que a gente está vivendo no Brasil, na Argentina, a Cristina Kirchner, ela está sendo, né, perseguida tal qual Lula. Ontem foi decretada, ou estão tentando prendê-la tal qual Lula, né? A gente pode pensar até numa operação Condor 2, né? Vários analistas já colocam que existe uma força muito grande dos Estados Unidos por trás disso. Algumas semanas atrás, o Maduro, né, ele sofreu uma tentativa de assassinato, né? E aí é o venezuelano, pois é, né? a Venezuela, ela tem uma direita, a tal qual a direita no Brasil, a elite no Brasil, extremamente violenta, criminosa, extremamente raivosa, né? Então, é um país rico, é um país que a sua grande população vivia em estado de miséria e quando Hugo Chávez assumiu, teve uma melhora considerável dessa população, né? Então, é um país que é soberano e é bem interessante porque o Maduro, né, mesmo com toda essa pressão dos Estados Unidos, inclusive de invasão e etc., ele se coloca de maneira soberana, né? Então, um governo de esquerda, um governo legítimo e soberano. Agora, a direita lá, né, ela tem uma força, né, muito grande e vem de maneira, né, reincidente tentando golpear o governo de esquerda, como aconteceu no Brasil, né? A gente foi golpeado, a gente está, né, vivendo um golpe de Estado. Agora, por que tanta xenofobia, Luiz Emanuel, na sua opinião? Porque eu falei aqui do que aconteceu, daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo mostrando essas cenas. Por que vocês que estão lidando com isso todos os dias, né? Como é que vocês estão interpretando o que está acontecendo lá? Vamos lá, né? Assim, o termo, né? Assim, considerando a experiência que a gente trabalha internacionalmente, né? O termo xenofobia, ele é tratado de uma forma tão delicada quanto o termo genocídio, né? Então, não é qualquer situação que a gente consegue encaixar tão perfeitamente, né? No caso do Brasil, né, a gente não tem, a princípio, aqueles critérios que mais ajudam a forjar realmente uma situação de xenofobia, né? A gente não tem uma tradição cultural, né, de expurgar os nossos vizinhos, né? Pelo contrário, né? A tradição, inclusive, que marcou muito o Itamaraty, é justamente uma de mediação, apesar da gente viver sempre muito olhando para cima, né? Para a Europa e para os Estados Unidos, né? E a gente não tem uma convivência tão próxima, mas a gente sempre funcionou como mediador, principalmente nesse pedaço da América Latina, né? Além disso, né, a gente não tem no passado próximo, até um pouco mais longe, algum fato que pudesse gerar uma situação de raiva em relação aos nossos vizinhos, né? Pelo contrário, né, acho que dentro da nossa história muito mais próxima, né, talvez quem pudesse mais criar isso seria os paraguaios em relação a gente, né? E uma xenofobia de lá para cá. A gente não tem tanto isso. O que não quer dizer que a gente não vive uma situação delicada, né? Talvez ali naquele contexto que está ali acontecendo no Norte, está muito mais característico para a indiferença social que a gente tem dentro desse nosso bojo de desigualdade, né? Porque, veja, a gente não trata com uma xenofobia direcionada para os europeus, principalmente os portugueses que se instalaram no Brasil e vivem nessa condição, né? Praticamente de irmãos, né, do ponto de vista comercial. Ninguém questiona a instalação de um comércio português, ninguém questiona a instalação, por exemplo, de um comércio chinês, né? Pode até fazer muito gracejo, né, com essa instalação dos chineses, mas agora. Mas, por exemplo, os alunos africanos do PQG têm uma dificuldade enorme de conseguir estágio profissional. O que é PQG? É o programa de graduação, que a UFPE tem, que recebe, né, por intercâmbio, né, alunos de fora, né? Então, muitos dos nossos irmãos africanos, né, principalmente os angolanos e de Guiné-Bissau, têm uma dificuldade muito grande de conseguir estágio profissional. É como se existisse estrangeiro de primeira classe e estrangeiro de segunda classe, professor. Bom, muito rapidamente. Infelizmente. Eu acho que é importante a gente responder a pergunta que você colocou, que é por que, então, os venezuelanos estão deixando a Venezuela? Eu acho que essa pergunta é fundamental. E a minha leitura é que o sistema político venezuelano colapsou.
houve uma má gestão da economia, isso fez com que o regime colapsasse e isso está fazendo com que haja essa onda de imigrantes. É importante se ter em mente que um Estado nacional ele vive inserido num sistema internacional. Ele pode contestar esse sistema internacional, mas essa contestação tem que ser feita de forma a que as consequências da contestação não tenham um impacto negativo sobre a sua população, sobre a sua sociedade, sobre os seus cidadãos. Então, a minha leitura é que houve um colapso e esse colapso resulta com essa onda migratória que nós estamos vivenciando. Esse é um ponto. Segundo ponto, a xenofobia que a gente pode, de certa forma, identificar lá em Roraima, essas cenas que você descreveu agora há pouco, ela é resultado de uma presença muito grande de venezuelanos num espaço muito pequeno. Ou seja, quando se diz, a gente não tem o mesmo comportamento com os portugueses, mas eu posso estar enganado. Você não registra um número muito grande de portugueses que representam uma porcentagem alta do total da população. Informações da mídia, eu não sugiro que quem estiver nos ouvindo vá consultar isso na estatística lá no IBGE, mas a proporção de venezuelanos lá em Roraima, principalmente nas cidades fronteiriças, é muito alta mesmo. Essas cidades já são, por natureza, cidades desprivilegiadas do ponto de vista da presença do Estado brasileiro. Ou seja, nossos concidadãos já, de certa forma, sofriam lá. Com esse afluxo muito grande, a situação fica muito complicada. Repare bem, eu não estou defendendo a xenofobia, tá certo? De forma alguma. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que é uma situação muito específica, né? Então, é preciso ter isso em mente. Vou ter que fazer um intervalo, é rapidinho. Vamos para o curto intervalo, hoje com um debate sobre xenofobia e imigrantes venezuelanos no Brasil. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje discute xenofobia e imigrantes venezuelanos no Brasil. Para participar desta conversa, convidamos Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Luiz Emanuel da Cunha, advogado, consultor em direitos humanos da ONU e da OEA. E Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar no início da mensagem seu nome e a localidade onde reside. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. E agora, no retorno desse bloco, a gente vai colocar um trechinho um trechinho bem pequeno da BBC, que está na internet, justamente mostrando como é que foi o conflito entre venezuelanos e brasileiros. Ok? Vamos lá. Tem fogo! E aí, esse foi o cenário. Nada amigável, né? E aí a gente vê a governadora de Roraima falando em fechamento das fronteiras, a gente vê um candidato ao Senado falando em repatriação e o governo federal falando em distribuir senhas. As autoridades, na sua opinião, Liana, também estão contribuindo para essa xenofobia? Sem sombra de dúvida, as autoridades elas estão contribuindo e eu acho que para a gente pensar essa xenofobia, a gente não pode pensar ela desarticulada do colapso do Estado brasileiro. A gente está vivendo um verdadeiro colapso, né, com a deposição criminosa, né, da presidenta Dilma.
né? E nesse colapso, Dilma colocou uma coisa muito correta. Ela disse, no momento que você tira a autoridade máxima da nação, né? Sem de fato uma razão, tudo pode acontecer. Então, o que é que a gente está vivendo? E muito alimentado, né, pelos meios de comunicação de massa, em especial, né, sistema, né, televisivo privado, né? Aliás, uma concessão pública, mas a gente sabe, né? A maior rede do Brasil, né? Que começou, né, a inflar a população com um sentimento de ódio muito grande, né? E se a gente pensa, todos os regimes autoritários, todos os regimes, né, que a base é o fascismo, né, a gente vê, primeiro, ele vem acompanhado de uma recessão, geralmente a recessão econômica muito grande, né, e uma culpabilização de minorias. Então, questões que antigamente a gente via no Brasil, né, de racismo, de sexismo, de misoginia, violência, né, de todo tipo, hoje ela se torna muito mais aberta. Então, quando a gente pega uma situação, né, de fascização da sociedade, né, esse ódio, né, que ele está sendo semeado, né, especialmente por essa rede, né, televisiva, e a gente tem alguns políticos, inclusive, né, pessoas que são candidatas à presidência, né, colocando que essas pessoas elas têm que estar num campo de refugiado, que essas pessoas não podem permanecer no Brasil, né, a gente acaba estabelecendo muito claramente essa fronteira, o eu e o outro. Né? O eu e o outro, esse outro é completamente diferente de mim e ele tem que ser, né, até exterminado, porque o que a gente viu foi cena de guerra. Isso é cena de guerra. Aqui, isso é muito sério, né? Agora, os políticos, na sua opinião também, Luiz Emanuel, estão usando esse preconceito para driblar críticas a respeito da má qualidade dos serviços? Eles estão se aproveitando também um pouco dessa situação para driblar, nesse tempo de eleições, o problema que está acontecendo no Brasil? A situação de Roraima como um todo, né, não é uma situação política muito melhor do que a do Brasil. Então, a gente vive, né, essa eterna ideia de uma capitania hereditária, né? Você tem um sistema político que está ali fechado naquele grupinho e você só fica praticamente, né, hoje por conta da democracia ainda bem, né, mas são os grupos que ficam sempre se trocando, né, no poder. Né, mas ainda são eles, né? Agora, a composição populista nisso aí é muito grande, né? Eu acho que muito mais do que esse sentimento de repúdio aos venezuelanos e às venezuelanas, é mais essa questão de você inflar uma situação populista, né, dentro de uma conjuntura política muito delicada de lá, né, sendo dois grupos extremamente conservadores, né, um marcado pelo progressista e pelo MDB, né? Então, não favorece nada, né? Apesar de ter o arcabouço, né, que o professor Marcelo trouxe, né, logo, né, uma lei de imigração que substitui, né, novíssima, o né? Estatuto do Estrangeiro, né, uma composição muito mais de direitos humanos, e você ainda tem práticas disso aí. Né? É claro que numa situação como essa, né, eles não estão enxergando que, além disso, o Brasil ainda é signatário do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Então, no caso desse de Pacaraima, né, apesar de não ser sistemático, mas dentro da situação que aconteceu, caracteriza muito como um deslocamento forçado, uma transferência forçada de um grupo étnico que está entrando num país, não está entrando de forma furtiva, né? Pelo contrário, está entrando e pedindo uma situação, né? Pedindo uma situação de proteção, de apoio, né? Por mais que haja as causas no seu espaço de origem, né? Então, aquilo ali já caracteriza como um crime de lesa humanidade. Né? Você já pode ir para a Haia, já pode ser julgado em Haia. Sim, inclusive, é uma situação que pode já ser investigada dentro do próprio Brasil, né? E o Ministério Público é o órgão que vai puxar isso, a investigação policial pelo MPF, e você joga para a Justiça Federal para fazer esse julgamento. Se o Estado brasileiro não cumpre com a sua obrigação primária, né, de processar, investigar e processar um crime desse, que em tese poderia ser um crime internacional, né, aí só depois é que você pode ir para o Estatuto da Haia, né, você pode ir para o TPI. Mas aquilo ali caracteriza, né? Agora, já olhando como uma consequência que está afetando todo o Brasil, professor Marcelo, será que essa chegada do sarampo, que foi uma coisa também muito colocada, que estava acontecendo por conta dos venezuelanos, já está mostrando que a gestão brasileira não é capaz de lidar com o problema? Isso já é, a gente pode dizer, com a consequência da falta de gerência do Estado?
Veja bem, eu acho que seria interessante inicialmente a gente fazer uma diferença entre crise e colapso. Né? O Brasil está vivendo um momento de crise, desde 2008, é uma crise que é meio que mundial e que afetou aqui também o Brasil. Então, na minha leitura, eu discordo da professora Liana Lios, desculpe, Liana. Para mim, colapso é o que a Venezuela está vivendo. A consequência desse colapso é esse processo migratório. Nós estamos em crise aqui, mas o Brasil não está com uma crise migratória como está a Venezuela. Então, acho que é importante fazer essa diferença. Isso não significa que o nosso problema aqui não seja grave, a crise é grave. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a ausência do Estado brasileiro na região norte do país é algo histórico, não é algo partidário. Entra partido, sai partido, entra a cor vermelha, a cor azul e o problema persiste lá. Ele está agora mais agravado porque estamos vivendo uma crise no Brasil e houve esse colapso na Venezuela. Então, quando você junta as duas coisas, há esse processo migratório, há essas cenas terríveis que nós somos testemunhas. Tá? Uma outra coisa que precisa ser dita é que esse sentimento de xenofobia, que é totalmente condenável, ele não é algo particular ao Brasil. Né? Agora, coisa recente, foi demitido um alto funcionário do governo alemão. A Alemanha, ela é uma república federativa democrática, ninguém questiona isso, é essencialmente governada pelo SPD e pela CDU, que é um partido de centro-esquerda e um partido de centro-direita. E ambos estão sofrendo muito com essa pressão migratória que a gente está vivenciando lá na Europa. Então, não é um problema só aqui do Brasil. O problema ele é, de certa forma, mundial, muito concentrado lá na Europa, principalmente, e é o volume da migração que causa esse tipo de situação. Então, obviamente que está claro que o Estado brasileiro, nesse momento, não está respondendo devidamente às demandas que estão sendo feitas. E o mas não é só já está aí, né? Aparecendo, já está deixando. Mas não é só agora. Isso não é só agora. Sim. Isso vem de anos para cá, né? Essa ausência do Estado brasileiro. Sim. Em relação a essa questão do sarampo, a minha tese de doutorado, ela foi sobre crianças refugiadas na Inglaterra, né? Então, eu fiz uma análise de discurso, também de jornais, mas de comunicação de massa. E o que é que a gente observa que isso é a nível mundial, né? Quando a gente fala de refúgio, a gente fala dessa ideia de que esse país vai ser tomado. Na Inglaterra, né, como é uma ilha, eles têm muito a metáfora hidráulica, né, como eu coloquei na minha tese. Então, tipo assim, vai ser inundado, eles estão tomando conta de tudo. E a gente tem essa ideia também em relação aos venezuelanos. E sempre associam a coisa do refúgio a estar trazendo doença, estar trazendo algo que não pertence a nós, né, como se a gente fosse puro. A gente já tinha se livrado e eles trouxeram de volta. Para mim, eu acho que a gente vive, sim, na situação de golpe, um colapso do Estado brasileiro, e uma das provas desse colapso é que sarampo, poliomielite, que eram doenças que a gente não via praticamente mais falar, elas estão voltando. Por quê? O governo Temer diminuiu a quantidade de distribuição de vacinas. Para mim, o colapso. Se a gente tem doenças, né, que já estavam erradicadas e elas estão voltando, isso, para mim, é um dos vários exemplos do colapso, né, que o golpe promoveu no Brasil, né? E essa coisa do sarampo que a gente atribui o outro, é sempre a doença em relação a outra, esse outro diferente que chega e toma conta e traz uma doença, na verdade é um problema interno. Sim. Né? Então, o refugiado, ele acaba servindo muito, né, como esse bode expiatório. Né? É o venezuelano, tem muito venezuelano lá. A questão não é muito venezuelano lá. Né? A questão é como é que o próprio Estado brasileiro está gerindo as suas políticas públicas, os seus cidadãos, especialmente depois do golpe, né? E como é que ele vê essa questão humanitária. Porque a gente tem a obrigação de receber, porque a gente é signatário da Convenção das Nações Unidas, apesar de que o Brasil, né, essa semana, né, recebeu uma nota, quer dizer, semana passada, né, de novo da ONU, para falar, por exemplo, a questão de Lula, e o Brasil simplesmente ele está passando por cima desses acordos, né, que ele é signatário, mas aí no caso do Sistema Internacional de Direitos Humanos, a gente sempre teve esse problema. Então, isso aí não é nenhuma novidade. Por incrível que pareça, né, quem mais se adequou, né, no sistema internacional, né, e quem mais funcionou foi justamente dentro da política externa do governo Lula, que teve uma aproximação,
né? O próprio governo Dilma teve aquela questão muito séria em relação a Belo Monte, né? E a questão do governo Temer, aí você praticamente, pior do que isso, só de Bolsonaro dizendo que vai sair das Nações Unidas, que é um negócio, assim, é surreal. Foi criado, né? por meio de medida provisória, o Comitê Federal de Assistência Emergencial. Ele está funcionando. Ele foi uma medida provisória que foi criada, decretando emergência social e medidas de assistência. Como é que está? Isso aí faz parte muito mais da retórica do governo federal, no sentido de dizer que está fazendo alguma coisa, que vai mandar a Força Nacional. Pacaraima é praticamente fronteira com a Venezuela, né? Uma cidade de 14 mil habitantes. Uma cidade de 14 mil habitantes que está recebendo 800 pessoas por dia. Então, em 15 dias, você praticamente dobrou a população da cidade. Não tem como você dar conta se não tiver realmente uma estrutura que faça com que essas pessoas não passem mais do que um dia na cidade. Não tem como, né? Inclusive, eu acho que deveria até estar fora da cidade. Mas isso é uma questão que a Polícia Federal, que faz o controle de fronteira, devia passar. Provavelmente está passando essa informação, né? Só que você não começa um fluxo, né, de Pacaraima com Boa Vista, por exemplo, que é uma cidade a 300 quilômetros, mas que tem uma estrutura, né, um pouco melhor. E a própria questão da interiorização começou muito vagar, depois que o Conselho Nacional de Direitos Humanos fez uma visita em loco a toda essa parte norte, né, Acre, né, Roraima, tudinho, e fez uma recomendação em janeiro de 2018 pedindo a interiorização. Isso, foi por isso que os venezuelanos chegaram aqui. Então, eles não chegaram aqui por uma questão de grande operação de comitê de nada, porque já foi o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos que, em janeiro, né, já tinha percebido a situação que a cidade não ia dar conta, né? O norte não ia dar conta desse fluxo todinho, como não deu conta dos haitianos. Agora, faltando 2 minutinhos para a gente encerrar o bloco, professor, essa interiorização que Luiz Emanuel acaba de falar, o senhor vê como uma possível solução? Hoje, por coincidência, chegaram 30 venezuelanos hoje aqui que estão indo para Igaraçu. Esse é o caminho, de repente, distribuir ou não? O problema só vai sair do lugar, mas vai continuar existindo? Bom, eu acho que para combater o problema, a gente tem que estancar a fonte. Os venezuelanos que vêm, provavelmente, eles prefeririam ficar na Venezuela. Né? Então, é preciso que seja resolvido o problema na Venezuela. Isso não compete ao Brasil. A Venezuela é um país soberano e tem que resolver seus próprios problemas, mas isso é fundamental. Em seguida, obviamente, uma maior presença do Estado na região de fronteira. Isso é muito importante para que o Estado possa fornecer, na medida do possível, o acolhimento devido a essas pessoas. Em terceiro lugar, sim, a interiorização, que é o que está sendo feito na União Europeia. Nós sabemos, vimos também cenas terríveis de barcos chegando na Grécia e na Itália. Então, a Grécia e a Itália estão recebendo uma quantidade imensa de imigrantes da África e esses estados dizem, nós somos uma União, nós somos a União Europeia e a gente tem que compartilhar esses imigrantes. Né? Então, o governo da Itália hoje tem uma forte presença de forças de direita, né? O ministro do Interior é de um partido de direita, e ele está meio que forçando para que haja essa interiorização, para que a política possa ser mantida, porque senão ele vai fechar as portas da Itália. Fazer mais um intervalo. A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo xenofobia e imigrantes venezuelanos no Brasil. Estamos de volta com nossa conversa sobre xenofobia e imigrantes venezuelanos no Brasil. Quem entra agora no seu terceiro e último bloco são nossos convidados: Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da UFPE; Luiz Emanuel da Cunha, advogado, consultor em direitos humanos da ONU e OEA; e Marcelo Medeiros, professor do Departamento de Ciência Política da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote: 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar no início da mensagem seu nome e a localidade onde reside. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vou ler uma pergunta aqui de Flaubert Douglas, de Camaragibe.
Ele pergunta o seguinte, Luiz Emanuel, esse sentimento de ódio é derivado de que o Brasil é uma terra sem lei? Daí vem o sentimento de que os venezuelanos estão quebrando Roraima financeiramente com mão de obra cada vez mais barata, prejudicando brasileiros? Não, eu acho que não, a mão de obra venezuelana não é tão mais barata do que a brasileira, não, naquele pedacinho do norte, né? Inclusive, nem o pessoal lá, né, nem os estrangeiros que chegam, eles procuram o norte do Brasil e muito menos o nordeste como ponto de procurar esse espaço de emprego e de vivência, né? A maioria das pessoas que chegam corre tudo para São Paulo. Então, é aquele eixo do sul. São Paulo, Rio, Paraná, então não foge muito disso, né? E a maioria dos que chegam não sai desse espaço e nem ficam aqui no Brasil. O Brasil é um ponto de trânsito, como o Nordeste também é, né? Dos 10 mil refugiados que chegaram, menos de 5 mil ainda estão aqui e estão todos concentrados no Sul. Então não é uma disputa de espaço não, nem de mercado não. Marcelo Medeiros, Marinete Cabral de Jaboatão pergunta o seguinte: no contexto social, político e econômico de crise em que o Brasil vive, a questão da imigração não compromete ainda mais a situação do país, em especial a situação da população mais vulnerável, social e economicamente? É uma pergunta parecida, só que a dele focou no emprego, né? Esse é o desafio, né, de todo governo, seja aqui do Brasil, seja de um Estado europeu, enfim, qualquer país do mundo. Conciliar, né, a situação de escassez, que é permanente, a situação dos brasileiros vulneráveis com a situação desses nossos vizinhos que também são vulneráveis. Então, como a gente já disse aqui, o Brasil é signatário de uma série de tratados, de convenções, de protocolos, enfim. Então, ele tem que honrar esses documentos, os quais ele subscreveu, e tentar fazer isso da melhor maneira possível e sem deixar que isso impacte negativamente nos seus cidadãos. É muito complicado de se fazer, mas é o que deve ser feito. Eurico Poggi gostaria de colocar que discordem não haver xenofobia. Acredito que há mais uma vez a ausência de Estado, causando a situação de conflito entre pessoas que poderia ser entre povos da mesma nacionalidade. Ou seja, se houvesse uma entrada ordenada e organizada pelo Estado, estes conflitos não teriam existido, portanto, não se estaria falando em xenofobia. Gostaria de saber a opinião do que eu falei dos participantes do programa, do Recife da Imputinga. Bom, bem interessante, né, o que ele colocou. Como eu havia observado, né? Como a gente está vivendo uma situação de golpe e a gente, de maneira muito rápida, né? A qualidade de vida da população, ela caiu muito. E quem era pobre, quem já era pobre, quem estava numa situação de muita desvantagem, ela está numa situação de miserabilidade, né? E, associado a isso, a gente tem um discurso de ódio, né? Que ele está sendo semeado pelos meios de comunicação, né? Como forma de manter o golpe, né? Então, assim, é muito importante a gente pontuar, a fazer articulação com a questão do golpe. Por quê? Para a gente manter esse estado, né, que a gente está vivendo, né, de penúria, digamos assim, do estado de bem-estar social, né, que a gente nunca teve de fato um estado de bem-estar social, mas enfim, políticas públicas, né, é importante que a gente gere, que a gente construa essa ideia desse outro. Né? Então, o problema não é do Brasil, né? O problema não é que a gente está vivendo uma situação de golpe, o problema não é que a gente está vivendo dentro de um regime, né? Dentro de um ordenamento mundial neoliberal que vai promover inevitavelmente isso. Né? Porque o neoliberalismo, com essa concentração de riqueza absurda, né? Ele só se mantém, né, à custa de muita violência. Né? Então, é muito mais simples, digamos assim, essa construção desse outro. O problema é o venezuelano, né? O problema não é que a gente está vivendo um golpe de Estado, né? Então, é sempre essa construção do outro. Agora, em 2010, a gente recebeu aqui os haitianos, né? Que muitos foram mandados para São Paulo, inclusive. A gente não evoluiu nada de lá para cá, a gente não aprendeu nada, Luiz Emanuel, porque a gente está vendo uma situação, parece que dessa vez até pior. Né? Porque o conflito está sendo armado mesmo, como a gente viu aí nas imagens. Né? A dificuldade ela vai sempre aumentando quando você mantém essa situação de indiferença, do fazer de conta que não é comigo, que, né, que o sistema está funcionando. A gente sempre partindo daquela ideia que Boaventura fala muito, né? A gente sempre partindo da ideia de que direitos humanos a gente está sempre procurando o mínimo.
né, no que se encontra, ao invés da gente jogar para cima e procurar ser como aquele laço máximo que nos fecha, né, que nos envolve. Né? Tem essa dificuldade, não só com os haitianos, né, mas o Recife está cheio de senegaleses, né? E muitos desses senegaleses não tem registro, não passa por essa estrutura de saúde e de educação. Ver, né? Então, veja, enquanto a população, né, tem no senegalês, aquele comerciante, você vai lá, compra sua bijuteriazinha, tudinho, enquanto ele está ali, ele funciona, é bem. Mas se ele vai precisar do sistema de educação de saúde, aí ele começa a se tornar um problema. Então, a gente está continuando jogando a poeira para baixo do tapete. E não está conseguindo, né, realmente, de forma articulada, colocar em prática essa sistemática da lei de imigração, por exemplo. Né? Agora, o próprio imigrante, a gente perguntou se a gente evoluiu dos haitianos para os venezuelanos, e o próprio imigrante, ele também está começando a ter mais consciência dos direitos dele, ele está sabendo exigir mais isso do Estado, professor Marcelo? O migrante, ele vive uma situação de muita fragilidade, né? Então, eu não sei se a consciência dele evoluiu em termos temporais, né? Mas eu gostaria de fazer uma certa diferenciação entre o migrante do Haiti e o migrante da Venezuela, né? É claro que o fato de ser migrante não os distingue, mas a origem pode distingui-los no sentido que a gente comentava aqui, acho que foi a Liana, que a Venezuela é um país muito rico, não sei se foi a Liana ou você, muito rico a Venezuela. Né? A Venezuela vive a maldição do petróleo. Né? Porque a Noruega, né, que também tem muito petróleo, vai muito bem, obrigado, né? Mas a Argélia e Venezuela não vão bem com tanto petróleo que elas têm. Tá? O Haiti sempre foi um país muito pobre, muito pobre. E, além disso, foi vítima de um terremoto, né? A gente falava aqui de expatriados por problemas de cataclismas. Né? Então, isso sensibilizou de forma muito grande a população mundial e a população brasileira também. Né? Repito, isso não faz com que a gente possa distinguir um venezuelano de um haitiano. Mas as causas da migração são distintas. Eu insisto aqui que o Haiti, o problema do Haiti foi um problema de muita miséria endêmica e o cataclismo. O caso da Venezuela, que é um país rico, né, é muito diferente. Foi o colapso do Estado devido a uma má gestão de governos sucessivos. Tá? E só para finalizar, gostaria de ressaltar, Liana, que problemas econômicos, problemas de saúde, na minha leitura, não são consequências de um governo, qualquer que sejam eles. Isso é uma coisa acumulativa, há uma inércia, uma crise econômica. Mas houve um colapso ela não, eu discordo. Eu acho que a gente está vivendo uma crise, mas isso não é independente da bandeira. Né? Isso não pode ser imputado a um só governo. Marcelo, basta a gente olhar para a rua, a quantidade de jovens negros dormindo na rua, morando na rua, trabalhando na rua. A gente não via mais criança trabalhando em rua. A gente tinha um Bolsa Família, isso é colapso sim do Estado. A gente não via, de fato, com o golpe, a população mais pobre, ela ficou completamente desassistida. Para eles é um colapso. Para mim, para você, professores universitários com estabilidade, não é, mas para eles é um colapso. Mas o que eu estou enfatizando aqui é que isso não decorre, isso não pode acontecer em 2 anos. Aconteceu, 2 anos. Então, a gente precisa ver... Para mim aconteceu. Aí é a minha opinião. A minha opinião diverge da sua. Agora, o Brasil está no centro, né, ali da América do Sul, é o maior país da América do Sul, então, e a gente está bem central. Dá para prever o que vem por aí? Cada vez mais a gente vai estar recebendo essas pessoas. A gente tem 2.000 quilômetros de fronteira, né? É uma fronteira enorme. Então, assim, tentando fazer uma previsão, o que é que a gente pode esperar dos próximos anos? Liana, se é que é possível. Olha, primeiro a gente vai ter que saber quem vai ser o nosso próximo presidente. Né? Porque, a depender do presidente, né, a gente, com essa questão dos venezuelanos, né, vários candidatos, eles colocaram as posturas deles, inclusive, né, me surpreendeu, né, a direita, porque a direita ela nunca
é muito, né, preocupado com a questão humanitária, né, a questão de direitos humanos, o discurso, ao menos, né, de todos eles, era um discurso humanitário, né? Menos o do candidato, né, de ultradireita. Né? Então, o discurso dele é tipo assim, fecha, coloca num campo de refugiados, né, como a Europa está fazendo, né, que isso é assim, é o ápice do fascismo. Então, isso vai depender muito, né, do ordenamento global, né? Como é que vai se configurar, né, e como é que a gente vai ser gerido aqui no Brasil, né, nos próximos anos. E Trump, Luiz Emanuel? Porque assim, a gente falou muito da Europa, que a Europa está nos noticiários o tempo todo, mas a gente tem um presidente americano, né, que indiscutivelmente é uma potência mundial, os Estados Unidos ainda, isso eu não tenho dúvida, que falou o tempo todo na América para os americanos, aí eu ressalvo, do norte, É, claro. que é construir um muro para que os mexicanos não entrem. Até que ponto isso também está influenciando aqui no que está acontecendo ou não, Luiz Emanuel? Isso aí, no primeiro momento, claro, né, funciona como combustível, né, para todo esse discurso de sectarismo, né, de separação, né. Então, você imaginar, né, que o homem da potência mais forte do mundo não quer receber, né, e, ao contrário, né, quer fazer um retorno de um apogeu industrial que não vai voltar para os Estados Unidos e que os próprios Estados Unidos não querem, né, e então é muito mais barato as empresas americanas, né, produzirem na Ásia, né, do que já foi produzir na América Latina, que eles também não querem. Então é muito mais barato produzir lá e mandar os royalties para dentro dos Estados Unidos. Então é muito melhor eles hoje viverem como aristocratas do que como liberais. Isso aí é aquela conversa que o texano quer ouvir, né? Agora, claro, né, isso aí funciona de uma forma generalizada, né, no sentido, se a gente sempre olha para eles, né, sempre tenta imitar nesse modo de vida americano e europeu ocidental, né? Se eles estão fazendo isso, então a saída para a gente, né, e para um governo desorganizado que não tem experiência de viver, né, em situações de grande crise, como o nosso não tem, né, que você tem uma estrutura das autoridades completamente desarticulada, né, município não conversa com o Estado, não conversa com o governo federal. Então você tem essa dificuldade muito grande. Eu vou falar, aqui é uma opinião de Antônio da Madalena. Vamos receber os nossos irmãos argentinos que estão numa crise igual à Venezuela, já que as mídias não noticiam os desmandos do Macri só porque ele é de direita. Exatamente. Aqui é uma opinião. Perfeito. Certo? E a gente vai entrar agora nos minutos finais do programa. Eu gostaria que, se possível, a gente tentasse dividir esses 3 minutos que faltam com as considerações finais. Vou começar aqui por Marcelo, falando sobre o que a gente comentou. Rapidamente, eu acho que seria interessante usar aquele adágio muito antigo que diz que a virtude está no meio. Né? Trump, por que Trump foi eleito? Não só foi o Texas que elegeu Trump. Né? Então, os Estados Unidos é uma democracia, a Itália é uma democracia, enfim, é importante que aqui no Brasil os governantes tentem adotar qualquer que seja ele, esse governante, que tente adotar uma postura que leve em consideração, isso na minha leitura, que a virtude está no meio. Os extremos são sempre muito nefastos. É importante que o Estado brasileiro se fortaleça e que ele adote uma estratégia de melhor inserção da República Federativa do Brasil no cenário internacional e que isso tenha como consequência uma melhor gestão dos processos migratórios. Liana. Bom, queria finalizar, né, pensando um pouco nessa questão desse momento de sectarismo que a gente está vivendo, né, que foi promovido pela direita no Brasil, né, já que o colega falou do caminho do meio, né, apesar que eu não sou muito adepta do caminho do meio, mas a direita no Brasil, né, ela criou essa condição, né, de estereotipação muito forte desse outro, né. Então a gente tem que pensar, a gente tem que, eu acho que reaver um modelo civilizatório aqui no Brasil, né? Porque eu acho que com o colapso do Estado, eu acho que com a situação de golpe, a gente está vivendo um período de barbárie mesmo, né? Com a fascização. E aí é muito fácil a gente culpar esse outro, né? Do que a gente tentar se repensar e a gente tentar um novo projeto, né? Civilizatório, né? Entre a gente, já que a gente foi destruído por essa direita. Não dá para viver isolado, né, do mundo. Então, se o Brasil quer realmente ser um player, né, quer ser esse ator internacional, então isso aí faz parte, né, da responsabilidade de estar numa comunidade internacional.
E aí, para isso, né, eu gosto muito de puxar o mantra que as Nações Unidas trouxe para a Agenda de 2030, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? O que a gente tem que seguir é realmente a ideia de ninguém ficar para trás. Então, não adianta mais pensar em um processo que você não leva em consideração acesso à água, igualdade de gênero, né, acabar com a extrema pobreza, com a fome. Então, não adianta mais a gente continuar com esse modelo, né, separando os estados, estão criando a ideia de país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento. Então, isso não funciona mais. Né? A situação de hoje mostra que esse modelo não vai mais para frente. Né? Eu tenho um minutinho ainda, porque eu queria só lhe perguntar mais uma coisa. Eu tenho um minutinho ainda, Braulio. O papel da ONU, Luiz Emanuel, né? Porque a gente falou aqui que você é consultor da ONU. Como é que a ONU está agindo? Já que a gente espera desde a Segunda Guerra, né, no término, a gente espera que a ONU, nesses momentos, dê uma certa solução, se é que é possível. A ONU, coitada, ela funciona com aquela ideia de o mundo todo está nas costas dela. Então, de certa forma, né, a própria Constituição dela vai mais ou menos nessa linha, né? Mas nunca ela se colocou como uma solucionadora dos problemas do mundo, pelo contrário. Ela sempre se colocou como um espaço, né? Como foro de diálogo para que todos os países reunidos realmente procurassem uma solução pacífica para os seus problemas, fomentassem a cooperação. Então, existe essa dificuldade muito grande, né? Não só política, né? Mas também econômica, né? Você conseguir, né, verba para manter uma missão humanitária é sempre muito difícil, né? Então, você reconstruir infraestrutura é difícil, é caro, toma tempo. Então, chama muito mais atenção você ter toda essa estrutura policialesca. Então, infelizmente, as missões das Nações Unidas, as missões humanitárias, têm se caracterizado muito por missões policialescas e muito menos de reconstrução de infraestrutura. Tem esse problema, tem essa dificuldade, mas eu acho que a saída é por ela. Não tem como fugir hoje das Nações Unidas. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Volte sempre. Voltem sempre. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Em breve ficará disponível no YouTube da TVU Recife.